repórter de todos os tempos, Carlos Estácio. Olha o Estácio aí, gente! 17 horas na capital paraense. Boa tarde, ouvintes. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2014. Está começando aqui agora o melhor jornalismo do rádio, edição 2206. Eu tenho um amor muito grande pelo rádio. Eu não sei, não penso ainda quando vou terminar, Deus é quem sabe. Mas o rádio, sem dúvida alguma, é tudo. Para mim, uma conquista muito grande ao longo desses anos todos. As amizades que eu conquistei, o nome, modéstia à parte, que eu conquistei, a minha vida pública que eu conquistei, tudo eu devo ao rádio. Na realidade, 60 anos de rádio, estou completando, é uma longa trajetória e uma história muito grande. Eu comecei com 12 anos de idade, naquela altura a gente chamava de Foca, aquele colaborador que hoje é colaborador. Comecei com 12 anos, com 14 anos já fui ser funcionário da Rádio Clube, com carteira assinada no dia 1º de setembro de 1954, completando agora em setembro exatamente 60 anos. Eu jogava futebol de botões, hoje é o Celotex, ou aquela época era Celotex, hoje é futebol de botões. Eu jogava pelo Talismã, é um time da Cidade Velha onde eu residia. E um belo dia veio o Clube do Remo jogar contra o Talismã. E nessa equipe do Clube do Remo, do futebol de botões, estava Almir Nobre, era um jornalista da Rádio Clube. Era naquela altura, os programas esportivos, cartaz esportivo, as primeiras do esporte, eram redigidas. Tinha redator independente dos apresentadores. E o Almir Nobre era exatamente o redator dos programas. E ele então viu a minha vontade de dar resultados e tudo mais, ele passou eu passei a ser colaborador da Rádio Clube, dando exatamente nesses 2 anos de colaborador resultados de futebol de botões, resultados de jogos amadoristas. Foi o que exatamente me levou para a Rádio Clube, foi futebol de botões. Comecei como colaborador, fui fazer jogos amadoristas, eu era repórter da Federação Paraense de Desportos. Antes da Federação de Futebol, eu participava do cartaz esportivo com as últimas notícias da Federação e fui coordenador da equipe de esporte na época que Edir Proença comandava a equipe de esporte. Nós estávamos a essa altura no Palácio do Rádio. Pela manhã eu ia para a sala dele e nós saíamos, eu e ele, nós saímos a pé ali do Palácio do Rádio, descendo, íamos ali para 13 de maio com a Campos Sales, onde tinha o Café Manduca. O Café Manduca era o point do esporte. Lá, para tomar cafezinho, estavam os desportistas da época. Então, o Edir ia para lá tomar café e batendo papo com os times da época, os dirigentes que estavam ali. E quando terminava o papo, estava as primeiras do esporte tudo na cabeça dele. Aí nós voltávamos para o Palácio do Rádio e lá ele ia redigir o programa. Eu me lembro, eu fui uma vez escalado pelo Edir para ir fazer a cobertura de um jogo pelo Campeonato Intermunicipal entre a Lema, que é o time de Ananindeua, e Santarém. Foi a minha primeira viagem de avião. Era criança ainda. E ele me disse, Estácio, manda os resultados. Pelos correios, pelo telégrafo. E me lembro que foram 2 jogos. E acabava o jogo, eu ia para os correios, mandava
o resultado para ele. Aí no dia da minha chegada no aeroporto, lá estava meio-dia no aeroporto me esperando, perguntando os resultados dos jogos, que não havia chegado nenhum. Era difícil a comunicação. Naquela época, não tem o que tem hoje a facilidade de comunicação. A gente transmitia pela Radional, tempo da Western. A gente ia, não tinha retorno da rádio, não tinha retorno da transmissão. A gente transmitia o jogo, cansei de transmitir o jogo com o Cláudio Guimarães, sobretudo, que era o narrador que começou conosco na Rádio Clube, logo depois. Transmitimos o jogo sem saber de nada. Aí quando era na terça-feira, o jogo era domingo, quando era na terça-feira, chegava um telegrama da Oeste para nós. Muitas das vezes dizendo que a transmissão foi ótima, mas muitas das vezes dizendo que a transmissão não havia chegado. Para qualquer sugestão de pauta, entre em contato conosco através do nosso e-mail, ultimaedição@radioclubedopará.com.br e navegue no nosso site no endereço eletrônico www.radioclubedopará.com.br. O Edgar Proença, ele era o representante da Gazeta Esportiva aqui do Pará e era o presidente da ACEP, da Associação dos Cronistas Esportivos do Pará. Então, em 68 para 69, ele me chamou, que ele já estava cansado e queria que eu assumisse a presidência da ACEP. Então, eu assumi a ACEP e durante um ano fiquei com a ACEP. Foi quando eu transformei a ACEP em ACLEP. Como? Coloquei os locutores. Então, a ACEP, coloquei o L no meio, ficou a ACEP transformada em ACLEP, Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Eu fui o fundador da ACLEP, que me honra muito, e de lá até hoje está a nossa associação muito bem comandada pelo Gel Araújo. O Santos, no auge do Pelé, passou por Belém e a delegação do Santos ia para Nova York, aquela altura o avião pousava em Belém, e a delegação do Santos saltou do aeroporto, menos o Pelé. E como eu, àquela altura, era gerente de uma subagência de passagem em Belém, eu tinha acesso ao aeroporto. Aí fui a bordo do avião da Varig e lá estava o Negão. E eu me apresentei a ele e fiz uma entrevista exclusiva com ele, naquela época com um gravador grande, e repercutiu muito no rádio e no jornal da época, que era o Jornal do Dia, que publicava todas as matérias da Rádio Clube. Eu tive a satisfação de fazer a cobertura de 4 Copas do Mundo. Aí, na Espanha, na França, na Alemanha e agora no Brasil. E essa do Brasil, um fato interessante. Foi um período em que eu estava doente e como a seleção brasileira também teve seu estado emocional, eu ao longo desses 60 anos também tive o meu emocional. Porque eu estava escalado para fazer o primeiro jogo do Brasil, Brasil e Croácia. E 3 dias antes, quando o Guerreiro me telefonou, dizendo para tirar minha passagem, eu disse a ele que a minha garganta não permitia, que eu não estava bem e que àquela altura, depois que eu fiz o tratamento, senti que foi um problema emocional. Eu, ao longo desses anos todos, jamais pensei em fazer a Copa do Brasil. A Rádio Clube tinha escalado uma equipe bem menor, mas a competência e a amizade do Guilherme Guerreiro fez com que ele registrasse toda a equipe. Aí fez o seguinte, em todos os jogos do Brasil ia uma equipe. Então eu estava na estreia, não pude ir, mas ele me disse, não, então você fica se recuperando e vai fazer o jogo contra o Chile. E foi o que aconteceu.
sepultamento do então governador Magalhães Barata. Naquela altura não tinha microfone sem fio, não tinha celular. O enterro saiu daqui na década de 50, logo quando eu entrei na rádio, aqui da Dr. Moraes, a casa onde morava o governador. Foi a pé, o povo acompanhando, saiu até o cemitério de Santa Isabel. E lá eu estava ao lado do Carlos Benedito, locutor muito famoso da Rádio Clube. Nós estávamos exatamente, eram os dois repórteres que cobríamos o sepultamento do Magalhães Barata, no momento, aquele momento de muita tristeza. Me lembro bem que o Carlos Benedito, com aquela voz, devido à emoção de todos nós que estávamos ali, ele, com o microfone, diz: estamos nos momentos que antecedem ao sepultamento de D. Alberto Gaudêncio Ramos, que naquela altura era o arcebispo da época, que estava recomendando o corpo do Magalhães Barata. Um fato pitoresco que me faz lembrar dessa época, uma das minhas primeiras reportagens externas. Eu fiz muitas entrevistas, inclusive a última, até me permito dizer, a mais recente, foi com a atual presidente, a Dilma Rousseff. Foi uma entrevista exclusiva que ela prestou nessa sua última visita ao Pará. Ela chegou no aeroporto de Valdecães, ela foi recebida pelas autoridades competentes, terminou os cumprimentos das autoridades e ela se dirigiu para uma sala exclusiva onde eu estava representando a Rádio Clube. Ela, através de sua assessoria de imprensa, ela já havia se comunicado conosco e daria essa entrevista coletiva, exclusiva à Rádio Clube. Então era somente eu como repórter e a Dilma e a Agência Nacional, a Voz do Brasil, gravando. Eu fiz uma entrevista excelente, que repercutiu muito em Belém, até mesmo que ela foi reproduzida na Voz do Brasil. A Dilma até me deu o prazer de toda a resposta dela, citava meu nome, tudo como já tinha o meu nome na frente dela, para ela lembrar quem eu era. Então era uma alegria para mim. E as pessoas perguntando: poxa, ela te conhecia? Não, não se trata disso, mas só que ela colocou na frente do microfone meu nome e ela citava muitas vezes o meu nome. Então essa, sem dúvida, uma das grandes entrevistas que eu fiz ao longo desse tempo. Ao longo desses 60 anos, nunca saí da Rádio Clube para outra emissora. Apenas graças à Rádio Clube, eu fui para a área política, me afastei de licença, porque fui ser prefeito de Breves. Primeiro mandato, 74, 76, aí foi prorrogado o mandato até 82, passei 6 anos como prefeito. Em 82 fui eleito deputado estadual, depois voltei a ser prefeito de Breves durante 4 anos e voltei novamente, em definitivo, para a Rádio Clube, fazendo exatamente o que eu sempre gostei de fazer o rádio, né? E você nasceu lá em Breves? Não, a minha mãe nasceu em Breves e o meu pai nasceu, vocês vão achar graça, meu pai nasceu na Grécia. E até posso dizer para vocês que a Grécia era a minha segunda seleção agora, porque meu pai era grego. O meu pai era escafandrista mergulhador, tirava navio do fundo. E lá no interior de Breves foi ao fundo um navio famoso naquela época, Zé Antunes, pegou fogo. E o meu pai foi tirar o navio do fundo. E lá tinha muita gente queimada, morreu e tudo. E foram fazer o registro na casa do comissário. E lá o comissário era o meu avô, pai da minha mãe. E o meu pai conheceu a minha mãe lá, ela tocava violão
E ele cantava, acabou cantando a minha mãe. Essa é a razão de eu estar aqui até hoje. Eu sou casado com a Vera, e a Vera, ela não gosta de rádio. Ela não gosta de rádio, até do carro, quando eu estou ligado ao rádio, ela procura ir para trás, eu não ouvir, porque ela não gosta de rádio. Já os filhos, não. Mais ou menos, quando eu estou no carro, quando eu estou em esporte, mando tocar música e ainda colocar o rádio, a música que eles querem, que eu não tenho. Eu tenho 2 filhas e uma filha, me dão muito apoio. Nesse momento, agora que eu estava para ir para essa Copa do Brasil e eu adoeci, a família se uniu de uma tal maneira, torcendo por mim, acreditando na minha recuperação. E quando eu fui para a Copa agora, eu recebi mensagem de afeto, de carinho de toda a minha família, mandando inclusive foto, dizendo que fotografia deles todos ouvindo rádio, me ouvindo. Quer dizer, a família hoje me dá muito apoio por estar ao longo desses anos todos no rádio. Eu diria o seguinte, não seria até lembrança, seria até uma alegria eu dizer da convivência que eu tive ao longo desses 60 anos, da amizade que eu construí naquela época, a amizade que eu mantenho até hoje, que eu sou até chamado como um amigão da Rádio Clube, porque eu prezo todos eles, tenho uma amizade muito grande por todos eles, então eu tenho a Rádio Clube uma segunda família. Eu fico muito alegre quando não deixo o rádio, porque eu tenho certeza que a partir do momento em que eu deixar do rádio, eu vou ficar mais velho. Através do Sistema Clube de Rádio, encadeia conosco neste momento Rádio Clube de Malagominas, Rádio Clube de Marabá, Rádio Clube de Maracanã, Rádio Clube do Tapajós em Santarém, Ajuru Publicidade de Limoeiro do Ajuru, 93 FM de Cametá, Rádio Regional de Conceição do Araguaia, JFM de Tomé.